Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um estudo, vamos ter uma conversinha aqui para entender por que a gente cai no pecado, por que a gente mantém-se pecando e entendendo todo esse contexto, a gente vai ter a oportunidade de compreender como a gente pode sair do pecado e não mais viver dessa forma e viver de uma forma como Deus espera de nós. Para a gente começar essa conversa e fazer esse estudo, eu trouxe uma passagem em 1 Samuel, capítulo 15, para vocês entenderem o contexto dessa historinha. É o seguinte: Samuel, ele é o profeta, e Saul, ele é o rei de Israel, tá bom? E aí vamos lendo aqui, porque o que acontece é que nessa passagem ela mostra claramente os motivos que levam a gente a cair no pecado, os motivos que fazem com que a gente se mantenha no pecado e mostra também no final como a gente pode sair dessa vida de pecado. Então vamos lá. Samuel disse a Saul: "Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei de Israel, o povo dele. Agora ouças as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupem ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos." Então aqui, o profeta Samuel, ele traz uma mensagem de Deus para Saul. E ele fala o seguinte: Deus está ordenando que você extermine por completo todos os amalequitas, tá? Porque eles fizeram mal a Israel. E ele fala o seguinte: você não vai poupar ninguém, você não vai poupar mulher, menino, criança de peito, boi, ovelha, você simplesmente vai destruir todo mundo. E é esse que é o pedido de Deus para Saul. E aí vamos ver como que Saul agiu em cima desse pedido de Deus. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agaque, que era o rei dos amalequitas, os cordeiros, as ovelhas, os bois, os animais gordos e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então vamos lá. Deus pediu através de Samuel que o rei Saul destruísse completamente os amalequitas. E aí nesse momento, quando Saul vai para destruir os amalequitas, cumprir essa ordem de Deus, ele poupa o rei dos amalequitas, o Agaque, e ele não destrói os melhores animais, as ovelhas, os bois, os animais mais gordos, os que têm valor, ele não destrói. Tá? Então, nesse momento aqui já é muito importante, que mostra para a gente aonde a gente começa a pecar. Porque o que acontece? Existe a vontade de Deus, existe uma ordem de Deus para a gente, que está na Bíblia. Da mesma forma que foi feita essa ordem a Saul. Só que aí o que acontece é que aí, depois vem essa ordem, depois que tem essa determinação de Deus, a gente fica: eu acho que de repente não precisa ser dessa forma. A gente começa a querer justificar para não fazer exatamente aquilo que Deus está mandando e que a gente deveria simplesmente fazer sem questionar. E a gente de alguma forma começa a questionar e fazer do nosso jeito, que foi o que ele fez. Ele acabou não matando o rei dos amalequitas, ele não destruiu o rei dos amalequitas, e ele acabou não destruindo todos os animais, porque de alguma forma convia a eles, porque aqueles animais ali gordos e tudo mais, eles poderiam trazer um benefício para todos eles. Então, esse é onde a gente começa, é o ponto onde a gente peca. É quando Deus determina para a gente, porque a Bíblia é exatamente isso. Ela mostra para a gente exatamente o caminho que a gente tem que seguir. Só que aí o que acontece? A gente bota o que a gente acha, o que a gente gostaria, a gente passa a interpretar da forma que a gente quer.
e age como a gente quer e acha que está tudo bem. Você vai ver aqui que Saul, ele acredita que está tudo bem. Então, a palavra do Senhor veio a Samuel. Então, Samuel, num sonho, recebeu a palavra de Deus. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, exatamente como a gente faz, porque Deus espera da gente que a gente cumpra as palavras dele, só que a gente não cumpre. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Olha que interessante essa parte. Samuel já chegou a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Olha só como é interessante e exatamente como a gente age. Saul, ele não faz exatamente aquilo que Deus espera, ele faz o que ele quer, né? Ele dá uma enrolada ali e age como ele quer. E depois disso, ele se vê, de alguma forma, ele precisa de justificar que ele está muito certo. E ele tem tanta certeza de que ele está certo, aquele ego dele está tão inflado, né? Porque ele precisa de acreditar que o que ele fez é certo e mais certo até do que o que Deus mandou. Que aí o que ele faz? Ele cria uma estátua. Ele, logo depois que ele faz isso, ele descumpre essa ordem, ele cria uma estátua. Para quê? Para ele mesmo se enganar de que ele realmente é muito bom e ele é muito poderoso e que ele está totalmente certo. E é exatamente o que a gente faz, porque quando a gente tem a verdade e a gente desvia dessa verdade, a gente fica o tempo todo tentando nos justificar e mostrar que a gente está certo. A gente fica ali, não, mas foi eu só desviei aqui, mas isso não é contra o que Deus acha. É isso, é a gente tentar ali continuar mantendo a gente como naquele lugar de que a gente está sempre certo. Que a gente está sempre certo, mesmo tentando encobertar que a gente está fazendo algo que é contra a vontade de Deus, ou minimamente não está fazendo tudo aquilo que Deus espera da gente. E aí a gente mantém esse pecado. A gente peca quando a gente não faz aquilo que Deus espera e continua pecando quando a gente continua se enganando, dizendo para a gente que a gente está certo, que a gente tem que continuar ali e colocando a gente como nessa posição, né, como sendo o centro. Nossa, como eu estou certo, que eu estou tão certo que eu vou até botar uma estátua para mim. Foi exatamente o que Saul pensou. E aí, vamos lá. Samuel encontrou Saul e este lhe disse. E aí quando Samuel encontra Saul fala, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ou seja, quando o profeta chega para falar com Saul fala, tudo bem com você, que Deus te abençoe, fiz tudo aquilo que Deus pediu, né? E se enganando, continuando a se enganar, e esperando que talvez o profeta também acreditasse nesse engano. Mas Saul perguntou, então, que barulho de ovelhas é este que tenho ouvido e o mugido dos bois que estou escutando? Então o profeta falou, peraí, se você está falando que fez tudo aquilo, peraí, que barulho é esse de ovelha e de boi que eu estou ouvindo, se ele mandou destruir tudo? E aí Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque olha o que ele justifica, a resposta dele, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então, ele é tão cara de pau, e nós somos tão cara de pau para continuar mantendo o pecado, que ele até justifica o desvio dele em Deus. Ele fala assim, olha, não, a gente deixou esses boi gordos aqui, todos esses animais aqui, mas é só para sacrificar para o Senhor, para Deus. E no fundo não era isso, ele simplesmente estava ali por uma questão de riqueza e de benefícios. E é exatamente o que a gente faz, a gente entra no pecado, a gente se convence de que a gente está certo, e se alguém vem e nos afronta, a gente de alguma forma vai justificar, a gente vai justificar de todas as formas para aquela pessoa de que a gente está fazendo certo. E aí justifica aqui como ele, até como sendo algo que Deus quer. Não, Deus, eu estou fazendo isso para Deus. E não está, no fundo você está fazendo por você.
pelas suas questões. Né? Então, assim, é exatamente todo o caminho que a gente faz com relação ao pecado. Deus coloca pra gente o que deve ser feito, a gente não faz ou faz pela metade, a gente já começa a pecar. Depois, a gente precisa de acreditar que a gente fez o certo, porque lá dentro da gente a gente sabe que a gente fez errado, então vai ficar aquela consciência ali dizendo que a gente está errado, mas a gente precisa de mostrar para a gente e nos convencer de que a gente está certo. Então, o nosso ego vai tentar mostrar que a gente está bem. Então, assim, como Saul, a gente cria uma estátua da gente ali para mostrar para todo mundo que eu estou muito certo, a gente está muito certo. A gente vai ficar justificando ali o tempo todo que tudo aquilo que a gente fez foi a melhor forma possível, até melhor do que o que Deus espera. E depois, quando a gente ainda é afrontado, quando alguém vem e mostra pra gente que a gente está fazendo algo errado, a gente vai começar a criar justificativas até absurdas, como ele fez aqui, justificativas absurdas, para poder justificar o nosso pecado, justificar continuar nesse caminho. Né? Essa história ela é maravilhosa porque é exatamente o que a gente passa com relação ao pecado na nossa vida. Exatamente a mesma coisa. E aí eu peço a vocês que a gente tenha essa sabedoria para poder não cair nesses enganos, para que a gente possa seguir a Bíblia exatamente da forma como ela está escrita. Porque se Deus mandou a gente fazer dessa forma, se mandou fazer A, não é B, não é A minúsculo, é A e ponto. Se fizer um pouquinho diferente, a gente vai entrar no pecado, a gente vai cair no pecado. E para sair, você viu aqui, Saul não saiu, ele não saiu do pecado, ele não conseguia, porque o tempo todo ele precisava ficar se justificando e para manter aquele pecado dele. E aí o grande erro de Saul, e por isso que Saul ele perde o reinado, é porque ele não se arrepende em momento nenhum. Então que a gente possa enxergar os nossos pecados e que a gente tenha arrependimento. Porque a partir do momento que a gente tiver arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros, Jesus na cruz, ele já nos justificou. Jesus ali já nos livrou desse pecado. Mas para a gente se livrar desse pecado, a gente precisa de se arrepender, a gente precisa de entender o que a gente fez de errado e transformar e fazer diferente e não ficar aqui se justificando e tentando se enganar e enganar os outros, porque é exatamente o que Saul faz. Tenta se enganar e depois tenta enganar os outros de que está fazendo certo. Não está. Então, que a gente possa ter a sabedoria para enxergar quais são os pecados que a gente ainda cai, o que na Bíblia a gente não está seguindo aquilo que Deus espera da gente, o que Deus manda a gente fazer. Que a gente tenha essa sabedoria de enxergar o que a gente pode transformar ainda e seguir o caminho de Deus, se arrepender daquilo que a gente já fez, porque Jesus Cristo deu a vida dele exatamente para a gente poder se arrepender e a gente poder estar livre novamente para poder viver para a eternidade com o nosso Pai. Então, que a gente tenha essa sabedoria. Gente, por favor, vamos olhar para dentro de si, de cada um, e vamos buscar esse arrependimento e se transformar, começar a viver uma vida como a Bíblia prega, como Deus espera da gente, como Jesus, caminhando aqui, mostrou para a gente. Tá bom? Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.